Você vai fazer o concurso do Banco do Nordeste e quer gabaritar as questões de conhecimentos bancários, já que ela é a disciplina mais importante e equivale a 80% da sua nota. E será a matéria que vai decidir se você vai ser aprovado ou não. Nesse vídeo, nós vamos resolver juntos a terceira e última parte da última prova do concurso do Banco do Nordeste. Eu vou te explicar todas as questões, focando na explicação de cada alternativa, por que ela está certa, por que ela está errada. E você também vai entender quais os assuntos dentro dessa matéria extensa, né? São os que você deve focar mais até o dia da prova. Então, vem comigo na aula de hoje. Chegamos à terceira parte da última prova do Banco do Nordeste sobre a disciplina Conhecimentos Bancários. Julgue os itens a seguir relativos a riscos decorrentes do processo de concessão de crédito, com base na regulamentação em vigor. 61. A possibilidade de perda associada ao decréscimo dos ganhos esperados provocado pela deteriorização da qualidade creditícia do tomador do crédito é uma situação contemplada no conceito de risco de mercado. Certo ou errado? Está errada. O que está falando aqui essa afirmação é uma pessoa que, por exemplo, pode pegar um dinheiro, né, fazer o empréstimo e tem a possibilidade de quem está emprestando esse dinheiro perder, né, não receber. Por quê? Pode, com o passar do tempo, piorar aqui a qualidade de crédito da pessoa, né? A pessoa pode ficar devendo, pode deixar de pagar, ou seja, inúmeras coisas podem acontecer. Daí, com isso, né, o tomador de crédito, quando empresta esse dinheiro, ele vai passar, né, quem emprestou esse dinheiro por um risco de crédito, não um risco de mercado, porque o risco de crédito é o que fala nesse caso aqui sobre a possibilidade de perda, né, do valor emprestado, de perda aqui dessa deteriorização da qualidade creditícia do tomador de crédito. O risco aqui de mercado é aquele risco que está exposto com variações do mercado, ou seja, mudança de valores de taxa, as mudanças de ações, coisas que o mercado que vai influenciar. Nesse caso aqui é o risco de crédito. A 62 fala que o risco legal associado à inadequação ou à deficiência em contratos firmados com clientes beneficiários de recursos faz parte do risco operacional. Certo ou errado? Essa está certa. E nessa questão aqui estamos falando sobre risco operacional, tá? Que fala que o risco legal está associado a uma falha, uma deficiência, uma inadequação em contratos firmados com clientes beneficiários de recursos. Aqui é um exemplo, daí essa falha, né, essa deficiência, essa inadequação faz parte do risco operacional. Tá? Esse risco operacional, ele inclui a possibilidade de acontecer alguma falha, algum erro em processos internos, tá? Com pessoas, com sistemas, com eventos externos também, e está associado aí à deficiência de contratos firmados, como colocado aqui nessa afirmação, tá? Então, por exemplo, imagina que um cliente fez um empréstimo e daí ele não pagou o banco, ele está ali atrasado, então o banco vai cobrar esse cliente. Só que na hora do banco cobrar, ele foi lá, pegou o contrato de empréstimo para ver certinho como foram as condições para poder cobrar e percebeu que o gerente, quando fez esse empréstimo, não colheu a assinatura do cliente, está lá em branco a assinatura. Então, como que o banco vai cobrar algo que não está comprovado, né? Só como um exemplo. Então, isso do gerente não ter colhido a assinatura e daí o banco não poder cobrar e com isso o banco sai no prejuízo, seria um risco operacional, porque foi uma falha ali, ou de um sistema, ou de uma pessoa, de alguma coisa no tipo. Então, a 62 está certa. Próximo bloco agora é sobre garantias. Julgue os próximos itens a respeito de garantias fidejussórias, considerando a instrumentalidade na formalização dessas garantias e a responsabilidade atribuída ao avalista e ou ao fiador. Número 91. No caso do aval, a responsabilidade pelo pagamento da dívida é solidária, ou seja,
tanto o devedor quanto o avalista são responsáveis pelo montante integral da dívida. No caso da fiança, a responsabilidade é subsidiária e existe o benefício de ordem, isto é, o fiador somente será acionado se o devedor principal não cumprir a obrigação. Certo ou errado? Essa afirmação, ela está certa. Aqui na 91, a gente está vendo, né, sobre a garantia aval e a garantia também sobre fiança, tá? Dentre vários tipos de garantias, esses são dois aqui que apareceram na 91. E essa afirmação que a prova, né, trouxe está correta, tá? O que acontece com o caso do aval, tá? Imagina que, por exemplo, uma empresa, ela está precisando de dinheiro para terminar ali uma determinada obra e daí ela faz uma emissão de duplicata para um fornecedor para poder pagar com um determinado prazo, né? Esse fornecedor aceita, só que daí ele pede como garantia um aval, que daí poderia ser um sócio, por exemplo. Nesse caso, tanto o proprietário da empresa quanto o sócio, olha só, os dois, eles são o devedor, né? O proprietário da empresa e o avalista, o sócio no caso, olha só, os dois aqui é uma dívida solidária. Na hora desse fornecedor cobrar, por exemplo, ele pode cobrar qualquer um dos dois, que os dois estão ali como devedores, né? Agora, no caso da fiança, é um pouquinho diferente, tá? Lembra-se no caso de quando pede fiança para alugar uma casa, por exemplo. Imagina que você vai alugar uma casa e daí lá no contrato pede um fiador. Daí você coloca lá o seu nome e como fiador vai ser o seu pai, por exemplo. Na hora de cobrar, se você não pagar aluguel, primeiro vai cobrar você. Olha só aqui, ó, a responsabilidade ela é subsidiária, tá? Então tem o benefício da ordem. Primeiro vai cobrar você, porque você que fez lá o contrato, você que é o locatário, né, principal. E se você não pagar em determinado tempo, daí sim vai cobrar o seu pai, que no caso é o fiador. Então tem essa diferença entre a situação da garantia da aval e a garantia da fiança. Vamos ver aqui na 92. Para que um dos cônjuges possa prestar fiança ou aval, é necessário, exceto no caso de casamento em regime de separação absoluta de bens, que haja o consentimento expresso do outro cônjuge. Situação denominada outorga, uxória ou marital. Certo ou errado? Essa afirmação aqui da 92, ela foi considerada certa no gabarito, tá? Só que ela está desatualizada. Por quê? Aqui fala que o cônjuge precisa lá assinar, aceitar, né, quando for fazer fiança ou aval, exceto se o regime de casamento for em separação absoluta de bens. E por que ela não está mais certa, né? Ela está desatualizada? Porque atualmente, no caso de aval, não precisa do cônjuge assinar, não precisa do cônjuge ter esse consentimento, tá? Fiança, sim, ainda continua precisando da assinatura do cônjuge. Então, por causa dessa diferença e essa atualização, a questão ela está desatualizada, mas mesmo assim eu quis trazer para você poder entender como que está funcionando agora. Próximo bloco, acerca de títulos de crédito. Julgue os itens a seguir. 93. Caso um cheque seja apresentado para pagamento em data anterior à que nele esteja estipulada, ele deverá ser devolvido pela instituição financeira, mesmo que a conta sacada disponha de saldo suficiente para honrá-lo. Certo ou errado? A 93 está errada. E por quê? O que está falando aqui nessa questão é o seguinte: imagina que eu dou um cheque para você de R$ 1.000 e falo assim, olha, segura esse cheque para mim, eu vou até anotar aqui no cheque para daqui 30 dias, que vai ser uma data melhor para mim. Daí você fala, tá bom, tudo bem, e pega o meu cheque de R$ 1.000. Só que daí você decide, antes dos 30 dias, ir lá no banco e depositar esse cheque para cair o dinheiro na sua conta, ou ir lá descontar, né, sacar esse cheque antes dos 30 dias.
A questão está falando que mesmo se tiver dinheiro na minha conta para pagar esses R$ 1.000, o banco ele vai devolver, porque está escrito lá no cheque, né? Foi combinado que é para 30 dias e você foi antes. Só que o banco não pode fazer isso. Se tiver o dinheiro na conta, o banco vai descontar e vai pagar. Por quê? Essa história de cheque pré-datado, né? Esse valor aí é um combinado. Seria um combinado entre a gente. Não é, o banco ele não reconhece. Tá? Então, esse cheque pré, a data e tudo mais. Então, sim, se o banco ele recebe o cheque independente da data que tá lá, o que foi anotado, tendo dinheiro, ele vai sim pagar, vai ser descontado, tá? Então, por isso que 93 está errada. 94. O prazo de apresentação de um cheque para pagamento é de 6 meses, a contar da data de sua emissão. Certo ou errado? A 94 também está errada. Por quê? Está perguntando sobre o prazo de apresentação, que é quando você recebe ali um cheque, você vai descontar, vai depositar, tá? Vai apresentar ele lá no banco. Esses 6 meses que está falando aqui que é o prazo, esse seria o prazo de prescrição, né? Que é de quanto tempo tem a validade aquela folha de cheque para prescrever, tá? Agora, o prazo de apresentação é diferente e tem 2 prazos. O primeiro é se for apresentar na mesma praça em que o cheque é emitido, ali naquela mesma região do local, porque tudo isso tem lá essas informações no cheque. Nesse caso, o prazo vai ser de 30 dias, tá? Se for em praças distintas, daí o prazo é um pouquinho maior, é de 60 dias. Então, aqui na 94 veio um pouquinho confundindo, né? O prazo de apresentação com o prazo de prescrição, que sim, prescrição são 6 meses. Daí, só para você entender melhor, na lei está escrito da seguinte forma: o cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão, no prazo de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias, quando emitido em outro lugar do país ou no exterior, tá? Então, por isso que 94 está errada. 95. Na nota promissória, é requisito essencial o nome do credor no título, não se admitindo nota promissória ao portador. Certo ou errado? Está certo, 95 está correta, porque fala que na nota promissória o requisito essencial, né, é o nome do credor no título, não pode colocar a nota promissória ao portador, porque portador seria simplesmente a pessoa que está em posse ali daquela nota, aquele documento, e não, na nota tem que estar o nome ali de quem vai pagar. E outros requisitos também de uma nota promissória são o seguinte: a primeira, tem que estar escrito lá que é uma nota promissória, tá? Segundo, tem que ter o valor para pagar. Terceiro, o nome da pessoa que vai pagar, tá? E quarto, a assinatura de próprio punho da emitente ou do mandatário especial. Então, esses são os requisitos de uma nota promissória, tá? Portador pode ser utilizado em cheques, por exemplo. Sabe quando você, por exemplo, recebe um cheque, tem lá um campo para colocar o portador, né? Para quem que é aquele cheque. Se você receber um cheque, aquele campo está em branco, você pode colocar o seu nome e depositar o cheque na sua conta. Isso seria portador. Com nota promissória, isso não pode acontecer, tá? Então, essa afirmação aqui do 95 está correta. 96. A triplicata é extraída em caso de haver extravio ou perda da duplicata. Certo ou errado? Certo, 96, ela está certa. Você já tinha ouvido falar em triplicata? E até recordando aqui, quem é meu aluno do curso está lembrando das aulas, né, de garantias, de títulos, onde eu coloquei todas as imagens, né? Olha, esse daqui é um cheque para quem não conhece, isso aqui é uma duplicata, todas as imagens lá dos títulos. E triplicata é exatamente isso que está aqui na afirmação, tá? Quando a gente tem uma duplicata e ela foi perdida ou extraviada, daí é emitida uma outra que ela é chamada de triplicata. Em outros casos, não é triplicata, tá? Triplicata é só quando tiver extravio ou perda. Então, 96 está certa. Próximo bloco, vamos estudar agora sobre contratos.
Um contrato pode ser definido de modo geral como um acordo de vontade entre partes. Acerca de contratos, julgue os itens que se seguem. 97. O Código Civil Brasileiro nomina diversos tipos de contratos, sendo ilícito às partes estipular contratos inominados ou atípicos. Certo ou errado? Está errado 97, porque ela está trazendo uma afirmação exatamente ao contrário do que traz o Código Civil, quando aqui fala que é ilícito e no Código fala que é lícito. No Código é apresentado da seguinte forma: é lícito às partes estipular contratos atípicos, aqui ó, ou seja, pode, observadas as normas gerais fixadas no Código Civil, tá? Então, pode sim as partes estipular contratos inominados ou atípicos. Então, a afirmação aqui da 97, que veio falando o oposto, né? Ela está errada. 98. Os requisitos de validade dos contratos, como de qualquer negócio jurídico, incluem agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Certo ou errado? Está certo, a 98 ela está correta, toda essa afirmação aqui é o que está no código, né, falando que são requisitos, né, de contratos, então precisa ter, está da mesma forma que está colocando aqui, ó, agente capaz, objeto lícito, que pode ser, né, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não, defesa em lei. Então 98 está correta. Vamos para 99. Em um contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, enquanto o outro se obriga a pagar-lhe certo preço em dinheiro, sendo nulo o contrato que deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Certo ou errado? 99, ela está certa, tá no código falado, né? Tá lá escrito exatamente aqui dessa forma, tá? Que no contrato de compra e venda, ali os contratantes, um vai pagar, o outro vai transferir determinado certa coisa, né? Só que é nulo se o contrato deixa o arbítrio exclusivo de uma das partes. Então, uma das partes só que vai decidir a fixação do preço. Não precisa ter também um consenso, tá? Então, essa afirmação aqui da 99 está correta. Próximo e último bloco no que se refere a penhor e hipoteca. Julgue os itens subsequentes. 102. Penhor é uma constrição judicial em que um bem do devedor é apreendido para garantir a quitação de dívida objeto de ação judicial. Certo ou errado? A 102 ela está errada, tá? Penhor não é uma constrição judicial. O que é uma constrição judicial? É um procedimento que o juiz ele determina a apreensão e o bloqueio dos bens do devedor para garantir o cumprimento de uma obrigação. Então, por exemplo, o empresário tem lá, ele paga aluguel do seu estabelecimento e daí ele deixa de pagar aluguel e o proprietário aciona lá e o juiz o que ele faz, né? Ele faz ali uma constrição dos bens do empresário, como bloqueio de contas bancárias, apreensão de veículos, para assegurar que o proprietário vai poder receber. Agora, o penhor, ele já é diferente, ele é um tipo de garantia real que consiste na entrega de um bem móvel, tá? Que esse bem pode ser um carro, pode ser joias, equipamentos, né? Bens móveis. Então, por exemplo, a pessoa precisa de dinheiro, ele dá o seu carro como garantia, que se não pagar, o banco ele vai ter ali, tomar o carro como a garantia. Então, essa é a diferença de penhor para constrição judicial, né? Então, por isso que a 102 ela está errada. A 103 fala que hipoteca é um direito legal de garantia sobre bens imóveis. Por isso, não se aplica a aeronaves e navios que têm natureza móvel. Certo ou errado? E a 103 também está errada. E por quê?
Pri, hipoteca, ela não é aquilo lá sobre uma garantia, né, sobre bem imóveis? Sim, isso está correto. Mas quando fala que não se aplica em aeronaves e navios porque eles são móveis, está errado. Por quê? O direito brasileiro, ele diz que sim, pode ser utilizado hipoteca no caso de aeronaves e navios, por mais que sejam bens móveis, eles são considerados de grande relevância e importância para a economia brasileira e também possuem grandes valores, né? O valor de uma aeronave, de um navio, é bem alto, então é considerado que sim, né? Podem ser hipotecados. Então, por isso que a 103 ela está errada. Então, essa foi a terceira e última parte da prova de conhecimentos bancários do último concurso do Banco do Nordeste. Estudando e se preparando da forma correta, você vai identificar facilmente quais são os principais pontos dessa disciplina e que você deve se atentar e, consequentemente, será muito possível de você conseguir uma excelente nota e garantir a sua aprovação na prova. Mas se você se sente que está precisando de uma orientação, um direcionamento para os seus estudos renderem mais, terem mais resultados positivos, vem estudar comigo com os meus alunos, porque nós estamos seguindo um planejamento de reta final. E você terá acesso a todos os materiais necessários para buscar uma excelente nota lá no dia da prova. O link para estudar comigo é o primeiro da descrição. Agora comenta aqui para mim qual é a próxima aula que você quer que eu traga para você estudar para o concurso do Banco do Nordeste. Deixe o seu like e já se inscreva para ser avisado quando a próxima aula for ao ar. Até mais, tchau!